Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados ouvintes, que o Senhor te alcance com a misericórdia dele e com a vitória sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Quero trazer para vocês uma biografia do apóstolo Pedro. Estaremos fazendo biografia dos apóstolos. Essa já é a segunda biografia que nós estamos fazendo em sequência. E eu quero que você compartilhe, tá? Se inscreva no canal para você ficar recebendo todas as biografias dos apóstolos de Cristo. Você vai descobrir qual era a profissão, de que forma ele foi morto, amém? E etc. Então, deixe seu like também e compartilhe para que o YouTube possa enviar todos os vídeos que nós estamos aqui realizando. Vamos lá. História do apóstolo Pedro. Foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Ele é chamado na Bíblia de Cefas, Simeão e Simão. Conhecemos mais sobre a história de Pedro. A história de Pedro é natural Pedro de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do mar da Galileia. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum. Alguns sugerem. Porém, a residência de origem é Betsaida. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, que também era um pescador e profissional, assim como ele, e também provável que seu pai também era um dos pescadores, que se chamava Jonas. João, capítulo 1, versículo 42, você vai ter uma referência. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Que maravilha! Marcos, capítulo 1, versículo 30. Pedro possuía uma educação limitada. Ele falava o aramaico, com forte sotaque da Galileia. Mateus 26, 73. Ele falava um pouco de grego por causa da sua profissão e relação com os outros pescadores que vinham, pescar também. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes, narrativas bíblicas. Seu nome original era o hebraico Simeão. Você vai ter respaldo em Atos 15, verso 14, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. E ele era chamado, por seus amigos pescadores também, de Simeão. Jesus chamou de Cefas, do aramaico, Kefa, que significa rocha ou pedra. Sua forma grega, Petros, ou seja, Pedro. João, capítulo 1, versículo 42. O apóstolo Paulo também chamava Pedro de Cefas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Pedro mostrou emotivo, sanguíneo e autoconfiante. Sabemos do episódio que Pedro ele corta a orelha do soldado Malco. Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado.
um dos três que sempre estava mais próximo do Senhor. Marcos 5:37. Ele teve uma participação muito ativa, significativa durante o ministério de Jesus. Ele foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Mateus 14:22. Pedro, ele que falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 16:16. Ele nega também 3 vezes. Porém, Pedro se arrepende. Mateus 26:34 até o 75. Ele foi o primeiro a pregar e ganhar quase 3.000 almas no dia de Pentecoste. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e 2 também. Deus usava Pedro na cura, Atos 3, de 1 a 10. Pregou em outras cidades. Pedro e Paulo entram em conflito por causa dos ensinamentos. Há um grande debate se ele fixou residência em Roma ou não. Esse aqui é uma causa que muitos debatem, né? Se você crê que Pedro ele tinha residência em Roma, escreva nos comentários abaixo. Se você também não crê, coloque também. Existe uma tradição muito antiga, uniforme dentro do cristianismo, de que o apóstolo Pedro tinha sido martirizado em Roma por volta do ano 68 depois de Cristo. Tertuliano, 200 depois de Cristo, defendeu tal informação e Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essa foi a pequena biografia resumida do apóstolo São Pedro. Que o Eterno abençoe a vocês. Como eu tenho falado, estaremos fazendo uma sequência de biografias dos apóstolos. Um abraço, fiquem com Deus, que tudo seja para a glória do Senhor e para o teu elevo espiritual.